Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para uma aula da Escola Bíblica Online. A lição anterior era a lição de número 6, que tinha o título Deveres Sociais e Civis do Cristão como Cidadão. Só que lá no finalzinho dela, ela também nos chamou a atenção para um dever espiritual, porque como cristão temos uma vida espiritual. E ela pediu, numa das atividades, que nós apontássemos as necessidades da nossa comunidade. E veio encaixar justamente que este momento foi durante a semana do aniversário de Pelotas, e por isso nós conclamamos a todos a colocarem ali no nosso grupo as necessidades, obrigado àqueles que participaram. E então eu fiz um resumo e, na verdade, coloquei mais algumas necessidades da nossa cidade. E o nosso desejo justamente era de que todos nós nos colocássemos em oração pela nossa cidade. Se você fez isso, graças a Deus por tua vida. E verdadeiramente nós devemos continuar fazendo isso, que é um dever nosso como cidadãos, não é? Como cidadãos cristãos ainda mais. Porque o nosso Deus, ele também nos chama a orar pelas nossas autoridades e abençoar as nossas autoridades. E também nos chama a orar pela nossa terra, não é? Então, no fim da lição número 6, eu coloquei para vocês o versículo de 2 Crônicas 7,14, que eu inicio mais uma vez citando aqui nesta aula. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando então a lição de número 7, que tem o título O Cristão e o seu compromisso no trabalho. Eu não sei se você tem aproveitado o fato de ter em suas mãos a revista. E talvez, se você tenha aproveitado, já tenha lido a lição de número 7. Não sei se ela chamou a sua atenção ou se ela passou batido pelo fato de ter como tema o trabalho. Algo assim tão secular, tão do nosso cotidiano, né? Mas que Deus, ele fale conosco. Se já falou, que fale mais uma vez através da explanação que nós vamos fazer agora. Porque às vezes nós temos ideias pré-estabelecidas dentro da nossa vida, coisas que nós estamos acostumados e que muitas vezes nós não enxergamos a necessidade de mudança ou a necessidade de melhoria. Talvez não estejamos fazendo nada errado, mas podemos fazer mais para a glória de Deus. E isso é um trabalho do Espírito Santo. É isso de abrir a nossa mente, de renovar a nossa mente, de transformar os nossos paradigmas, é sim trabalho do Espírito Santo. E é por isso que eu coloco como fundo no início desta lição a canção que se chama Sou Casa. E ela começa dizendo: tens liberdade aqui. Que você aí, na sua casa, onde você estiver, esteja dizendo para o Espírito de Deus: tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Ele tem liberdade aqui. Ele tem liberdade aqui. Que você declare aí no seu lar ou por onde andar: somos tua casa, Senhor. Tu moras em mim, tu habitas em mim. Tens direitos. Tens direito. E tu podes mudar as coisas de lugar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é para que ela também produza em nós as mudanças que Deus acha necessário. Que a gente abra o nosso coração, a nossa vida, para que Deus faça as mudanças que Ele deseja através da sua palavra, da simples leitura e de um estudo como é o que nós vamos fazer hoje. Amém? Muito bem. O título da lição, então, como eu já disse, o cristão e o seu compromisso no trabalho. Vamos começar justamente com o versículo que a lição nos traz para memorizar. Mas antes até eu quero refletir com vocês que compromisso nós temos no nosso trabalho.
Eu acredito, eu tenho compromisso no meu trabalho. E cada um de vocês, até mesmo a dona de casa, ou a pessoa que trabalha por conta, ou o dono de uma empresa, ele tem um compromisso no trabalho. Qual é o teu compromisso no teu trabalho? O que a gente tem dentro de nós como um compromisso que nós temos no nosso trabalho? Talvez a gente pense que pessoas que lidam com outras pessoas têm mais compromissos, como por exemplo alguém que conduz outro no trânsito, tem um compromisso por aquela vida que está carregando. Os médicos têm um compromisso com aquela vida que eles estão tratando. Mas não importa qual seja a sua profissão, da mais valorizada ou da menos valorizada. Eu não estou falando apenas de profissão, eu estou falando de trabalho. Aquilo que você desempenha todos os dias, o seu trabalho. O trabalho de educar, o trabalho de limpar a casa, o trabalho de manter as coisas, enfim, o trabalho como secretária, o trabalho como uma vendedora, como uma funcionária de uma loja, de uma empresa. Qual é o teu compromisso neste lugar? Na função que tu desempenhas? Muito bem. O versículo que nós temos para memorizar essa semana, ele nos ajuda um pouquinho a compreender alguns dos compromissos que o trabalho nos traz de acordo com a palavra de Deus. E este texto está em Colossenses 3:22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Vós, eu e você, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Ele é o nosso Senhor segundo a carne, aqui na terra. Né? O nosso patrão, a quem nós devemos prestar contas. Mas isso nós não devemos fazer apenas de aparência, apenas quando ele está vendo, apenas num faz de conta ou de uma forma falsa, fingida. Não é apenas de aparência, porque aparência é uma coisa que passa. É uma coisa que muitas vezes não é real, a minha aparência. Eu não sou a minha aparência, eu sou o que eu tenho por dentro. Eu sou a minha essência, a minha personalidade, o meu caráter. Então não é só o que aparece por fora, é o que eu realmente sou em todo o tempo. Então nós devemos servir ao nosso Senhor, no sentido Senhor da carne, Senhor terreno, aos nossos patrões, aos nossos chefes, não de forma aparentemente, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Isso é uma coisa que nós aprendemos muito cedo. As pessoas que fazem parte da nossa igreja há mais tempo, talvez já tenham ouvido o pastor Clarindo dizer que nós trabalhamos, mas que o nosso patrão não é este terreno, é Deus. Deus nos dá o nosso trabalho para que nós venhamos a administrar esse trabalho para a glória dele. E é exatamente o que esse versículo está dizendo. E eu vou dizer mais uma vez, porque ele é para ser memorizado. Talvez você tenha dificuldade de saber de cor, e eu confesso que eu também ainda não sei ele de cor, né? Mas eu sei, sim, o que ele está a nos dizer. E é isso que você precisa saber também, memorizar. Memorizar. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3:22. E outra coisa que me chama a atenção aqui é obedecer em tudo a vossos senhores segundo a carne. Em tudo. Não interessa se é um chefe bom, se é um chefe ruim, se é um chefe honesto, se é um chefe corrupto, se é um chefe bonzinho, se é um chefe mal-humorado. Não. Obedecer em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Eu fui buscar também uma outra versão, que é a Bíblia, a Mensagem, que ela tem uma versão bem diferenciada e é muito interessante de nós meditarmos também nessa maneira que ela traz esse versículo, tá?
Então, Colossenses 3:22, ela diz assim: empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. E eu vou ler um pouquinho mais. Lembrem-se de que no fim das contas o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz o trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Então, olha que maravilha isso aqui, ó. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Qual é o patrão que fica satisfeito com quem faz o mínimo, só o que se pede? Hoje em dia, as empresas precisam de pessoas proativas, que tenham iniciativa de fazer mais coisas, de ir além, de quem sabe apontar o problema, mas junto com uma possível solução. Esse é um diferencial que nós cristãos precisamos ter. É o que o mundo secular procura, mas também é o que nós devemos ter. Porque como diz também numa frasezinha aqui que a nossa lição traz, ela diz que, deixa eu ver onde é que está a frase, Deus dá a sabedoria e de sua boca vem o entendimento. Deus dá a sabedoria e de sua boca vem o entendimento. É uma frase que está aqui no rodapé da lição. Deus dá a sabedoria e de sua boca vem o conhecimento. O entendimento, o conhecimento. Dele também vem a capacitação, nós sabemos disso, né? Eu quero continuar lendo um pouquinho aqui em Colossenses, mas eu vou ler nessa versão diferenciada que eu falei para vocês. Que diz assim: sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos, aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Então, onde nós estivermos também, nós temos que ser pessoas que são bem ouvidas, que as pessoas gostem de ouvir, em que nós não falamos para ganhar no debate, na argumentação, e sim, né, para glorificar a Deus, para mostrar um novo jeito, uma nova maneira de viver e se comportar, certo? Então nós temos que ser cautelosos enquanto vivemos e trabalhamos entre os descrentes. Temos que aproveitar as oportunidades para sermos agradáveis no falar. Então, nós temos uma missão diferenciada dentro do nosso trabalho. Geralmente, muitas empresas têm funcionários que fazem o mínimo, ou talvez nem o mínimo, fazem corpo mole. Nós não podemos ser assim. Esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus, ele é diferenciado. Nós temos um compromisso de excelência no servir. E é isso que o nosso Deus nos dá como exemplo. E nós vamos ver isso na lição de hoje. Muito bem, nós temos uma partezinha na nossa lição que diz comentar, para comentar. E ali ele está dizendo que o trabalho, ele dignifica o homem. Que o trabalho é uma forma de satisfação, uma forma de realização na vida. E nós realmente precisamos desenvolver isso na nossa vida e reconhecer que o trabalho ele nos torna mais dignos. Nós nos sentimos melhor. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz alguma coisa, se sente realizada. E às vezes eu dou exemplos simples, até me lembro de dar exemplos assim nas nossas aulas presenciais. Que satisfação em fazer uma comida bem feita e que alguma pessoa aprova e diz: ai, que coisa boa, tá muito bom. Obrigada, que legal. Ser reconhecido por fazer algo bem feito. Nem que seja a nossa obrigação cotidiana de donas de casa, de mãe de família, como fazer um almoço, como preparar um alimento, uma comida, certo? Então nós temos satisfação em fazer. Talvez algumas de nós não tenhamos satisfação em cozinhar, não seja o que nós mais gostamos, mas não importa se nós gostamos ou não. Nós precisamos fazer da melhor forma possível, seja qual for.
o nosso trabalho. Também já exemplifiquei várias vezes que um trabalho artesanal, algo que nós fazemos com as nossas próprias mãos, também nos traz uma satisfação. Fui eu que fiz. Isso é uma satisfação. Uma arrumação em casa, uma reforma, talvez falando mais para os homens, se você arruma alguma coisa, se você edifica alguma coisa, eu fiz, eu melhorei. Isso traz uma satisfação, uma realização. E é isso que Deus quer que nós façamos em nossas vidas, em todos os âmbitos, não apenas no lar, em nossa casa, nas coisas do cotidiano, do dia a dia, dentro da nossa família, como também fora, nas nossas atividades na comunidade, na nossa vida profissional. Em tudo nós devemos agradar a Deus. E nós vamos agora, e sabendo, né, que isso nos dignifica. Uma pessoa sem trabalho é uma pessoa sem dignidade. E nós devemos ter compaixão e nós devemos nos colocar no lugar das pessoas que não trabalham. E tem gente que não trabalha porque não quer trabalhar, mas tem gente que não trabalha porque não consegue a oportunidade. Nós sabemos que isso está muito difícil. E aí nós temos mais uma razão para valorizarmos o nosso trabalho. Nós temos trabalho, nós temos uma profissão, nós temos um emprego. Então é algo que também Deus nos dá, em que nós temos que valorizar e que nós temos que desempenhar da melhor forma possível. A leitura bíblica de hoje, ela está para nós em 1 Timóteo 6, 1 e 2. 1 Timóteo 6, 1 e 2. E eu li 6:12. Aliás, eu copiei o 6:12. Vamos abrir aqui. Eu tinha copiado para eu não precisar procurar e ler na hora, né? Mas aí eu copiei errado. 1 Timóteo 6, 1 e 2 diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Então que nós devemos ser diferenciados, servir aos nossos senhores de boa vontade, considerando esses senhores, esses patrões, esses chefes dignos de honra. Não interessa se eles merecem ou não. Deus está dizendo que eles são dignos de honra, certo? Para que o nome de Deus não seja difamado. Não é porque a gente quer, é para que o nome de Deus não seja defamado, né? E quando nós trabalharmos com pessoas cristãs, nós também não vamos agora fazer corpo mole porque são cristãos. Ao contrário, nós vamos trabalhar ainda mais, né? Porque a pessoa é um crente amado, amigo nosso. Muito bem. Também a outra leitura é Tito 2, 9 e 10 e 11 e 12. Na nossa lição está dizendo de 9 a 10, mas eu vou ler 11 e 12 também, tá? Tito 2, de 9 a 12. Tito 2 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. E eu vou seguir um pouquinho mais no 11 e o 12, como eu disse. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, vou ler de novo. A graça que se manifestou trazendo salvação sobre nós, essa graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Muito bem. Então, o que este versículo nos chama atenção? Nos chama atenção justamente que nós devemos ser obedientes. Mais do que obedientes, nós devemos dar prova da nossa fidelidade. Se eu faço parte de uma empresa, eu devo ser fiel àquela empresa. Se eu faço parte de uma loja, eu devo ser fiel àquela loja, eu devo fazer tudo que eu
posso para o bem. Se eu ajudo o meu patrão, o meu chefe, a minha empresa, eu estou ajudando a mim mesmo. Agora, se eu depredo, se eu estrago, se eu causo algum dano, eu estou causando esse dano a mim mesma, porque é dali que eu tiro o meu sustento. Eu, inclusive, tenho pra mim, como eu sou de uma família que só eu sou pelotense, claro, agora tem a Rebeca, tem a Thalita, tem o Arthur como pelotense, mas inicialmente era eu. E toda a família fora da cidade de Pelotas, num local mais central no país, que por isso traz para esta localidade um desenvolvimento mais rápido. Nós estamos aqui no sul. Então, São Paulo, Bauru, estas cidades mais do sudeste, elas são mais desenvolvidas pela sua localização. Pelotas é um pouco menos desenvolvida. Mas não é por isso que eu vou achar normal falar mal da minha cidade. Porque é daqui que eu tiro o meu sustento. Porque é através dessa cidade que nós conquistamos o que conquistamos. Se você tem a sua casa própria, se você tem o seu veículo, se você tem a manutenção de suas necessidades alimentícias, de vestuário, de conforto para o seu lar, tudo isso foi adquirido através do seu trabalho nesta cidade. E aí, você trabalhou, mas alguém comprou, alguém aceitou a sua prestação de serviço, e você deve ser grato a essas pessoas, a essa comunidade, e enfim, a esta cidade. Você precisa abençoar a sua cidade, que é daqui que sai o seu ganha-pão. Não adianta você achar que Florianópolis é melhor que Pelotas, que Santa Catarina é melhor que Rio Grande do Sul. Aonde nós vivemos? É aqui. Então aqui é o melhor lugar para nós, porque daqui nós tiramos o nosso sustento. Nós devemos ser gratos. Lógico que Santa Catarina é gostoso, lógico que Florianópolis é bonito, mas isso não faz de lá um lugar melhor do que aqui. Cada um no seu quadrado, não é? Irmãos, então, esse versículo que nós lemos aqui de Tito, ele nos faz pensar que nós devemos dar prova de fidelidade. Eu tenho que dar prova, eu tenho que provar as minhas atitudes, o meu jeito de ser, precisa provar que eu sou fiel. Precisa falar por mim. O fato de eu ser obediente, o fato de eu cumprir as minhas obrigações, o fato de eu não fazer apenas o mínimo, mas tudo que eu puder, né? Isso tudo dá prova da nossa fidelidade. E para quê? Para manifestar a beleza da doutrina de Deus. Para manifestar a beleza da doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus, se não a sua palavra? Então nós devemos fazer isso para manifestar a beleza da palavra de Deus, a beleza da vida de Deus, a beleza do próprio Deus. A transformação que Ele faz, a melhoria que Ele traz para a nossa pessoa, para o nosso modo de ser e, consequentemente, para o local onde nós estivermos inseridos. Aí, ainda o versículo que eu acrescentei ali, que eu li um pouquinho mais adiante, nos diz justamente que a graça nos educa. A graça de Deus que veio a nós, a salvação de Deus que nós temos, a graça de ter, de conhecer, de tomar posse, essa graça, essa salvação, ela nos educa. Nos educa a quê? A renegar a impiedade, a renegar o que é errado, a renegar o que não é de acordo com a vontade de Deus, a renegar o pecado, negar tudo isso, né? Negar as paixões mundanas, a minha vontade, o meu querer, o que eu gosto, o que eu era. Ah, porque eu sempre fui, porque eu fui assim, porque eu sou assim. Não, eu nego a minha vontade, o meu querer, os meus desejos, os meus gostos. A salvação nos educa a negar isso. É ou não é? É. Né? E aí, a quê? Nos chama a quê? Negamos a isso e somos chamados a quê? Somos chamados a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Somos chamados a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E isso vai ao encontro do que eu tinha lido um pouquinho mais lá em Colossenses 4:9. Aliás, Colossenses
4, 5 e 6, desculpem, tá? Colossenses 4, 5 e 6, na reversão A Mensagem. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes, não sejam ingênuos, aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Então, não está nos chamando a viver fora do mundo. Não está nos chamando a nos afastarmos do mundo. Está nos chamando a renegar a impiedade, as paixões mundanas. Mas está nos chamando a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Está nos chamando a viver neste mundo de modo agradável. Que sejamos agradáveis no falar. Que sejamos cautelosos, sim, enquanto vivemos e trabalhamos entre os descrentes. Mas que sejamos uma luz, que sejamos uma ponte, que sejamos como um farol a iluminar a vida deles. Através do quê? Da doutrina de Deus. Como foi dito, manifestando a beleza da doutrina de Deus, que é o que está em Tito 2, 9 e 10. Nós estamos entendendo? Que nós devemos, então, não viver afastados, mas viver como agentes transformadores do local onde nós estamos. Agentes transformadores, dando liberdade ao Espírito de Deus para nos transformar e para nos fazer agentes transformadores. Que maravilha, né? A palavra de Deus é muito rica, muito abençoadora. E nós entramos, então, na introdução da nossa lição. A introdução diz que Deus trabalhou. Deus, a primeira obra que aparece em sua palavra, Deus trabalhou, Deus ainda trabalha para nós, né? Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de trabalho e trabalha para aqueles que o amam. Na verdade, ele trabalha para todos, mas ele ainda nos dá um plus, né? A sua bênção, o seu sustento, a sua paz, né? A sua provisão. Meu Deus, quanto Deus trabalha por mim, o quanto Deus trabalha por ti. Glorifiquemos a Deus porque Ele trabalha por nós. Ele batalha por nós. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Diz aí, Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de trabalho. Ele não é um Deus que precisa ser carregado por ninguém. É Ele quem nos carrega. Graças a Deus. Aleluia. Eu ainda me lembrei daquela música, o nosso Deus é um Deus de Elias, o nosso Deus é o Deus de Jacó, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o nosso Deus é um Deus só, o nosso Deus é um Deus poderoso, anda sozinho, não precisa carregar, Ele anda, Ele escuta, Ele fala, o nosso Deus é o Senhor Jeová. Muito antiga. Ele não precisa ser carregado, ele anda, ele escuta, ele fala, ele vem ao nosso encontro, ele estende as suas mãos, ele nos pega no colo, ele nos abençoa de forma tremenda. Este é o nosso Deus. E este Deus, então, como eu estava dizendo, ele criou o mundo. E o primeiro trabalho descrito em sua palavra, lá em Gênesis, é justamente essa criação. E quando ele termina a sua criação, ele descansa. E também nós podemos ver que Deus diz que Deus viu que tudo que ele fez era bom. E Deus viu que tudo que ele fez era bom. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Ora, o que nós podemos entender aí? Justamente que Deus ele realizou um trabalho e esse trabalho trouxe a ele satisfação. Ele viu que era bom. Ele se sentiu realizado. Certo? E nós, homens, sendo nós criação de Deus, nós também podemos nos sentir realizados com o nosso trabalho. Nós podemos nos sentir satisfeitos com o nosso trabalho. Nós podemos ter dignidade pela realização do nosso trabalho. Porque o nosso Deus nos dá exemplo de trabalho. E nos criou a sua imagem e semelhança também com este sabor do trabalho, com esta satisfação quando realizamos algum trabalho. Você pode experimentar isso?
Você já experimentou isso na sua vida, um trabalho que te dá satisfação? Conte pra gente. Se quiser, conte lá no nosso grupo. Qual é o trabalho que te dá satisfação? Você é feliz no seu trabalho? Conta. Eu vou contar pra você se eu sou feliz no meu trabalho. Qual é a satisfação que eu tenho em trabalhar? Vou contar lá no grupo, tá? Contem vocês também a satisfação do trabalho de vocês. Assim como Deus criou o mundo, nos contou que criou e disse, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Sabe, quando nós realizamos o nosso trabalho, nós nos sentimos realizados. Nós temos independência, porque nós realizamos as coisas, isso nos deixa satisfeitos por sermos independentes, conseguirmos fazer as coisas. Uma criança, ela precisa, quando ela começa a andar, quando ela começa a falar, quando ela começa a se desenvolver, ser capaz de realizar pequenas tarefas. Se você tem um filho pequeno, se você observou o seu filho que era pequeno e que hoje cresceu, você viu que ele se sentiu satisfeito o dia que ele conseguiu carregar uma cadeira. Ele se sentiu satisfeito o dia que conseguiu comer sozinho com suas próprias mãos. Eu tomei banho sozinho. Realizar pequenas tarefas traz satisfação desde que nós somos pequenos. Desde que nós éramos pequenos. Isso traz satisfação e nós precisamos deixar que os nossos filhos realizem tarefas, porque isso traz para eles o quê? Satisfação, realização, dignidade. Nosso Deus nos ensina isso. Eles têm que ver que é bom fazer alguma coisa, é bom realizar tarefas, é bom ter um trabalho, certo? E Deus é que nos dá esse exemplo. Nós nos sentimos capazes. Eu consigo, eu sou capaz. Você consegue, você é capaz. Sinta-se assim, valorize-se assim e seja grato. Que bom que eu consigo, graças a Deus eu fiz isso, graças a Deus eu concluí esta ou aquela tarefa. Eu tenho o hábito de fazer listas de tarefas. Que satisfação quando nós riscamos todos os itens daquela lista. Eu até vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma lista quase infinita. Olhem, uma lista de atividades. Aqui, por exemplo, aulas. Aí eu já risquei vários, ó. Falta uma aqui, ó. Né? Às vezes nós vamos procrastinando, vamos deixando para depois, mas quando nós concluímos aquilo traz uma satisfação. Aqui mesmo, ó, plano do primeiro ano, esses dias eu fiquei até tarde fazendo, mas que satisfação quando eu cumpri aquela minha obrigação, né? Mas não tem só coisas de trabalho, tem também aqui, ó, onde é que está? Igreja, ó, lição 7. Que satisfação quando eu terminar a lição 7. Atividades que eu gosto de fazer e que também estão aqui listadas. E que aos poucos vai indo. Há uma lista das contas que nós temos que pagar. Que satisfação quando nós concluímos todos os pagamentos, não é verdade? Irmãos, quando nós então realizamos obras, quando nós concluímos o nosso trabalho, nós nos sentimos muito bem. O trabalho é de Deus. Ouça bem, o trabalho é de Deus para nós. E nós não podemos impedir os nossos filhos de trabalhar por excesso de amor ou por falta de conhecimento. Porque, na verdade, colocá-los para fazer alguma atividade os abençoa, os deixa satisfeitos, realizados. Deve ser assim. Esse é o sentimento que Deus teve quando Ele realizou o seu trabalho. Certo? E nós temos que ser gratos, então, pelo trabalho que nós temos. O trabalho é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E nós devemos realizá-los sem reclamar, sem amaldiçoar. Que droga, que porcaria isso aqui. Sem falar outras palavras que não cabem na boca de um cristão, que muitas vezes as pessoas declaram enquanto estão realizando os seus trabalhos. Quando estão dentro de suas empresas. Por favor, se algum de nós alguma vez tem o pensamento de dizer alguma coisa assim a respeito do seu trabalho, que o Espírito Santo nos ajude, que esse tipo de pensamento não venha, e muito menos que essa palavra chegue à nossa boca e saia. Não devemos amaldiçoar o trabalho que Deus nos dá. Devemos sim fazer com alegria, sem reclamar, sem amaldiçoar, sem falar mal da empresa, sem falar mal da cidade, sem falar mal dos clientes, sem falar mal dos alunos, sem falar mal, né? E também sem desperdiçar, que às vezes as pessoas têm a ideia de que porque é da empresa, eu posso pegar, eu posso usar, eu posso gastar.
Ah, é a empresa que paga a luz, então vamos deixar tudo ligado. A empresa que paga água, então vamos deixar correr a torneira, né? Ou, esse carro é da empresa, então vamos passar por todos os buracos. Não é a atitude correta de um cristão. Sem desperdiçar, sem estragar, sem esbanjar material. Quem é que nunca teve um pedreiro que gastou mais material do que devia, porque não é ele que está pagando a conta do material? Se temos aí pedreiros cristãos ouvindo, vocês são diferenciados. Que diferencial! Raríssimo, hein? Então, Deus faz de nós essas pessoas especiais, diferenciadas, que qualquer um quer ter como um empregado, como um funcionário, né? Nós devemos ser assim. O trabalho, então, ele foi constituído por Deus, certo? E ele é uma parte importantíssima na vida do homem. E quando eu disse aqui que nós temos que ser gratos, eu também lembrei de uma frasezinha que tem no rodapé aqui da lição, que é: a gratidão é um dos nutrientes de uma vida comunitária. Eu tenho que ser grato. Grato pelo que a pessoa faz, grato até pelo que ela não faz. Grato por nada. Grato por tudo, né? Nós chegamos agora no item 2, que diz o propósito de Deus no trabalho. Deus deu poder e senhorio ao homem. Sabia? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden. E o que ele disse para o homem? Que ele deveria governar todo o jardim. Que ele deveria dar nome a todas as espécies. Certo? Deveria governar todas as coisas. Deus criou o homem e não deixou o homem assim, deitado numa rede, espreguiçando, olhando o sol, olhando a lua, sem ter uma função. Deus deu uma função ao homem. E que função? Governar o mundo, cuidar das espécies, de animais, plantação. Deus deu função e trabalho ao homem. Por quê? Porque era bom. Por quê? Porque é bom ter função e ter trabalho. Quem não tem função, quem não tem trabalho, se sente uma pessoa inútil. Não é justo. Não é justo que deixemos pessoas sendo inúteis. E vamos ensinar dentro da nossa casa que todos temos uma função e uma necessidade de trabalho. E que isso é bom. Deus fez isso porque era bom. E Deus quer que continuemos sendo pessoas trabalhadoras e não preguiçosas, porque é bom. Certo? Tem gente que pensa que o trabalho é uma consequência do pecado. Que porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, só depois disso que eles tiveram que trabalhar. E não é verdade. Não é verdade, porque Deus criou o homem e colocou ele no jardim e deu para ele a função de cuidar, de governar, de administrar. Tá? Agora, o trabalho, depois do pecado, ele se tornou penoso. Aí parece assim que virou uma relação diferente, porque era um trabalho que traz satisfação, que traz realização, que traz dignidade, e agora passou um trabalho que é penoso, um trabalho que nós não gostamos ou que nós não queremos desenvolver, mas se nós vivermos a vida de Deus, nós não vamos viver a vida do pecado. A vida do pecado é essa, de um trabalho que desgosta, de um trabalho que não traz satisfação. Mas Deus, ele nos deu o trabalho para que gostemos, para que estejamos satisfeitos, bem-sucedidos, realizados, alegres, gratos. Certo? Nós é que se não usamos o trabalho da forma correta, nós vamos amargar um trabalho penoso, um trabalho que nos traz insatisfação. Mas Deus criou o trabalho para nos trazer satisfação. Foi assim com ele. E pode ser assim conosco, né? Então, por que o trabalho virou penoso? Como consequência do pecado. Porque aí junto veio o mal, aí junto veio falar mal do patrão, aí junto veio reclamar, aí junto veio amaldiçoar, e aí o nosso trabalho vai se tornando ruim como consequência do pecado. O trabalho, irmãos, ele satisfaz as nossas necessidades físicas, porque nós temos que nos movimentar, nós temos que
fazer coisas, realizar coisas, e também não só por isso, porque quando nós trabalhamos, nós recebemos o salário pelo nosso trabalho, o ganho pelo nosso trabalho, isso é digno, isso é correto, e o nosso ganho faz com que nós possamos adquirir coisas que são para a nossa satisfação, o nosso conforto. Ó, eu comprei esse sofá, fui eu que paguei esse sofá. Da onde eu tirei dinheiro? É o fruto do meu trabalho. Ah, o que eu vou almoçar hoje é o fruto do meu trabalho, né? Eu comprei com o dinheiro que eu recebi do meu salário. A possibilidade de ofertar, de pagar os dízimos é o fruto do meu trabalho, é a bênção de Deus, do trabalho que Ele me dá e que eu devolvo para Ele, que nós devolvemos para Ele. Então, o trabalho, ele satisfaz as nossas necessidades físicas, mas ele também satisfaz as nossas necessidades espirituais. Porque como seres espirituais, como seres cristãos que somos, nós temos a necessidade de trabalhar e de nos sentirmos bem com esse trabalho. E também de oferecermos esse trabalho para abençoar outras pessoas. E também de oferecermos esse trabalho para glorificar a Deus. Como o nosso versículo lá da leitura bíblica nos faz pensar, para manifestar a beleza da doutrina de Deus. Então, satisfaz a necessidade física, satisfaz a necessidade espiritual, porque não dá para dissociar. Somos pessoas sociais, espirituais. Precisamos viver com os outros, mas também precisamos viver com Deus, a vida de Deus. Chegamos no item 3, e eu vou parar depois do item 3, que diz assim, Igreja, Comunidade em Ação. No item 3, irmãos, a revista nos traz o seguinte, e Jesus? Deus, ele quando criou o mundo, ele mostrou ali o seu trabalho, até hoje ele trabalha por nós, como nós já falamos, e Jesus, qual foi o trabalho de Jesus? Meu Deus, Jesus não é diferente. Trabalha por nós, trabalhou, fez um trabalho glorioso de salvação para nós, hein? Cumpriu a sua tarefa, cumpriu o seu trabalho, um penoso trabalho, mas ele cumpriu, alegre, com amor, satisfeito. Isso trouxe satisfação. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós trazemos satisfação porque é o resultado de um trabalho realizado por Jesus. Jesus veio ao mundo a trabalho. A nossa lição tem justamente essa frase. Jesus veio ao mundo a trabalho. Ele veio cumprir uma tarefa. Cumpriu ou não cumpriu? Aleluia! Glória a Deus, porque Jesus veio cumprir o seu trabalho e cumpriu com excelência. Graças a Deus. E a consequência desse trabalho alcança a minha vida, alcança a tua vida. Glória a Deus. Aleluia! João 5,17, Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai dizia isso toda hora. Minha mãe dizia, eu não acredito que tá trabalhando ainda. Ué, por quê? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse isso. E quando foi que ele disse isso? Quando os fariseus estavam lá, os judeus, reclamando porque ele estava curando no sábado. E a resposta dele foi essa. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse isso. Se Jesus foi um homem de trabalho e Jesus é um Deus de trabalho, nós também precisamos ser parecidos com Jesus e sermos pessoas de trabalho. Marcos 6, 30 a 34 mostra um pouquinho como que era esse trabalho de Jesus. Eu vou ler para vocês rapidamente. Marcos 6, 30 a 34. Diz assim, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então eles foram para um barco à parte, e muitos, porém, ao virem sair, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus estava indo para descansar, mas viu as pessoas e foi e continuou ensinando. Aqui diz, eles não tinham tempo nem para comer. É ou não é? Foi ou não foi um homem de trabalho? Sim, não tinha tempo nem para comer.
Outro exemplo, Lucas 7, 18 a 22. Este também é algo, este versículo, esta passagem é algo também muito glorioso. 7, 18 a 22, que diz assim: Todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então a resposta de Jesus, ele não disse se ele era, se ele não era. Se eles deveriam esperar outro, se eles não deveriam esperar outro. Ele trabalhou. Ele teve atitude. Ele salvou. Ele curou. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, a resposta de Jesus foi o trabalho. O nosso trabalho fala por nós e o nosso trabalho fala de nós. E aí não é preciso dizer se somos nós, se não somos nós, se somos bons, se não somos bons. O nosso trabalho fala por nós e fala de nós. A atitude. Então, Jesus, ele valoriza o trabalho também porque ele não parou. Ele não ficou de blá, blá, blá. Ele agiu. E nós também não precisamos ficar dizendo somos isso, somos aquilo. Não. Nós realizamos e somos o que realizamos. O que nós temos realizado? O que nós temos realizado? Então, como eu disse, Deus trabalhou e trabalha por nós. Jesus foi um homem de trabalho e até agora também intercede por nós, trabalha por nós, né? E nós? Em que nós trabalhamos? Por que nós trabalhamos? Como nós trabalhamos? Para que nós trabalhamos? E eu digo isso na nossa vida secular e podemos também agora refletir na nossa vida espiritual, na nossa vida em comunidade, na igreja. Em que nós trabalhamos? Como nós trabalhamos? Para quê? Para quem? Né? Que a gente possa ter sempre em mente que aquilo que nós realizamos deve trazer para nós satisfação, nós devemos ser gratos, devemos nos sentir independentes, realizados, né? Mas nós devemos saber que aquilo que nós fazemos para manifestar a beleza da doutrina de Deus. Deus dá a sabedoria e de sua boca vem o entendimento. Então, se nós não sabemos fazer alguma coisa, nós precisamos buscar em Deus e Ele vai nos capacitar. Que nós possamos refletir, então, como nós temos trabalhado, que tipo de funcionários nós temos sido, né? E que nós possamos pensar se nós somos realizados e bem-sucedidos e satisfeitos com o trabalho que nós fazemos. Se nós tivermos um dia de trabalho, vamos pensar na segunda-feira, trabalho, chega no final, você pode ver que o seu dia foi bom? Assim como Deus chegava ao final de cada dia e via que era bom? Assim como Jesus consumou o seu trabalho? Que nós possamos, então, refletir, que nós possamos ser os melhores funcionários, os melhores patrões, os melhores trabalhadores de onde quer que nós estejamos inseridos. E que o que a gente faça glorifique ao nosso Deus. Que não venhamos a fazer as coisas de aparência, só fazendo de conta, só quando alguém está olhando, mas que possamos fazer de fato para glorificar o nosso Deus, em simplicidade de coração, temendo a Deus, não querendo aparecer como melhor, mas sendo melhor que nós mesmos, melhor do que nós podemos ser, não melhor do que o colega é, melhor do que nós podemos ser, temendo a Deus, como diz Colossenses 3, 22. Vamos trabalhar? Tchau, tchau.